Capítulo 16. Os passatempos do Senhor em sua infância e juventude. Esse capítulo descreve plenamente a caixora lila do Senhor Chaitanya, ou seja, as atividades que ele executou logo antes de atingir a juventude. Durante essa época, ele estudou profundamente e venceu estudiosos altamente eruditos em debates. Durante sua caixora lila, o Senhor também divertiu-se na água. Ele foi para a Bengala Oriental conseguir ajuda financeira, cultivar conhecimento e introduzir o movimento de Sankirtana. Lá ele se encontrou com Tapana Mishra, quem ele instruiu sobre o avanço espiritual e ordenou que fosse para Varanasi. Enquanto o Sr. Chaitanya Mahaprabhu viajava pela Bengala Oriental, sua esposa Lakshmi Devi foi mordida por uma serpente, ou pela serpente da saudade, e dessa maneira deixou esse mundo. Ao voltar para casa, o Senhor encontrou sua mãe acabrunhada de pesar devido à morte de Lakshmi Devi. Então, a pedido dela, mais tarde ele aceitou Vishnupriya Devi como sua segunda esposa. Esse capítulo também descreve o debate do Senhor com Keshava Kashmir, afamado erudito, e a crítica do Senhor à oração feita pelo erudito em glorificação à Mãe Ganges. Nessa oração, o Senhor encontrou 5 espécies de ornamentos literários e 5 espécies de falhas literárias, derrotando assim o Pandita. Mais tarde, o Kashmir Pandita, conhecido como campeão nacional, submeteu-se à deusa da sabedoria, por cuja ordem ele foi ter com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu na manhã seguinte para render-se a ele. Verso 1. Adoro o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuja misericórdia nectária flui como um grande rio, inundando o universo inteiro. Assim como o rio flui correnteza abaixo, da mesma forma o Sr. Chaitanya é propício especialmente aos caídos. Verso 2. Todas as glórias ao Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Sr. Nityananda, todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor. Verso 3. Viva o Sr. Chaitanya Mahaprabhu em sua idade caixora. Tanto a deusa da fortuna quanto a deusa da sabedoria o adoram. A deusa da sabedoria, Sarasvati, adorou em sua vitória sobre o erudito que vencera o mundo inteiro. E a deusa da fortuna, Lakshmi Devi, adorou em casa. Portanto, já que ele é o esposo ou senhor de ambas as deusas, ofereço-lhe minhas reverências. Verso 4. Aos 11 anos de idade, Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a lecionar e ter alunos. Isso marca o início de sua idade caixora. Verso 5. Assim que o Senhor tornou-se um professor, muitos e muitos alunos vieram a ele, todos eles admirados ao ouvir seu modo de explicar. Verso 6. O Senhor derrotou toda a classe de eruditos em debates sobre todas as escrituras, mas devido ao seu comportamento gentil, nenhum deles ficou triste. Verso 7. O Senhor, como professor, fez diversas espécies de travessuras em seus passatempos esportivos nas águas do Ganges. Verso 8. Após alguns dias, o Senhor foi para a Bengala Oriental e, aonde quer que fosse, introduzia o movimento de Sankirtana. Verso 9. Maravilhados com a influência da argúcia intelectual do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, muitas centenas de estudantes vieram a ele e começaram a estudar sob sua orientação. Verso 10. Na Bengala Oriental havia um brahmana chamado Tapana Mishra, que não conseguia descobrir o objetivo da vida nem como alcançá-lo. Verso 11. Caso alguém se torne um rato de biblioteca, lendo muitos livros e escrituras e ouvindo muitos comentários e instruções de muitos homens, encher-se-á de dúvidas dentro de seu coração. Não se pode descobrir a meta verdadeira da vida dessa maneira. Verso 12. Num sonho, um brahmana aconselhou Tapana Mishra, que estava desse modo confuso, a ir ter com Nimai Pandita, Chaitanya Mahaprabhu. Verso 13. Por ele ser o Senhor, Ishvara, disse-lhe o Brahmana, sem dúvida poderá dar-te a orientação adequada. Verso 14. Após ver o sonho, Tapana Mishra procurou o abrigo dos pés de lótus do Senhor Chaitanya, para quem descreveu todos os detalhes de seu sonho. Verso 15. O Senhor, ficando satisfeito, instruiu-o sobre a finalidade da vida e o processo para alcançá-la. Ensinou-lhe que o princípio básico do sucesso é cantar o santo nome do Senhor, o Maha Mantra Hare Krishna. Verso 16. Tapana Mishra desejava viver com o Senhor em Navadvipa, mas o Senhor pediu-lhe que fosse para Varanasi, Benares. Verso 17. O Senhor garantiu a Tapana Mishra que eles se encontrariam de novo em Varanasi. Recebendo essa ordem, Tapana Mishra foi para lá.
Verso 18. Não posso entender os passatempos inconcebíveis do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, pois embora Tapanamija desejasse viver com ele em Navadvipa, o Senhor aconselhou-o a ir para Varanasi. Verso 19. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu contribuiu com maior benefício para o povo da Bengala Oriental, ao iniciá-los no Harinama, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, e ao transformá-los em estudiosos eruditos, educando-os. Verso 20. Como o Senhor se dedicava de diversas maneiras ao trabalho de pregação na Bengala Oriental, sua esposa Lakshmi Devi ficava muito triste em casa com saudades de seu esposo. Verso 21. Lakshmi Devi foi picada pela serpente da saudade, cujo veneno provocou sua morte. Assim ela partiu para o outro mundo. Ela voltou ao lar, voltou ao Supremo. Verso 22. O Sr. Chaitanya estava ciente do desaparecimento de Lakshmi Devi, pois ele é a própria super-alma. Assim regressou a casa para consolar sua mãe Sati Devi, que estava muito triste por causa da morte de sua nora. Verso 23. Quando o Senhor retornou para casa, trazendo muitas riquezas e muitos seguidores, o Senhor falou a Sati Devi sobre o conhecimento transcendental para aliviá-la do pesar que a afligia. Verso 24. Após voltar da Bengala Oriental, Sri Chaitanya Mahaprabhu começou novamente a dedicar-se à educação de outros. Pelo poder de sua educação, venceu a todos e assim encheu-se de orgulho. Verso 25. Então o Sr. Chaitanya desposou Vishnupriya, a deusa da fortuna, após o que venceu um campeão de erudição chamado Keshava Kashmir. Verso 26. Anteriormente, Vrindavana Das Thakur fez uma descrição elaborada disso. Aquilo que é evidente não precisa ser examinado em busca de qualidade e defeitos. Verso 27. Prestando minhas reverências a Srila Vrindavana Das Thakur, tentarei descrever a parte da análise do Senhor que fez a Digvijay, ao ouvi-la sentir-se condenado. Verso 28. Em certa noite de lua cheia, o Senhor estava sentado às margens do Ganges com seus muitos discípulos e conversava sobre assuntos literários. Verso 29. Por coincidência, Keshava Kashmir Pandita também chegou ali. Enquanto oferecia suas orações à mãe Ganges, ele encontrou Chaitanya Mahaprabhu. Verso 30. O Senhor recebeu-o com adoração, mas como Keshava Kashmir era muito orgulhoso, mostrou pouquíssima consideração pelo Senhor. Verso 31. Sei que és um professor de gramática, disse ele, e que teu nome é Nimai Pandita. As pessoas falam muito bem de tuas aulas de gramática para principiantes. Verso 32. Sei que ensinas Kalapa Vyakarna. Disseram-me que teus alunos são muito peritos no jogo de palavras dessa gramática. Verso 33. O Senhor disse, sim, sou conhecido como um professor de gramática, mas na verdade não posso infundir conhecimento gramatical em meus alunos, nem podem eles compreender-me muito bem. Verso 34. Meu caro Senhor, enquanto tu és um estudioso muito erudito em toda espécie de escrituras e muito experiente em compor poemas, eu não passo de um menino, um aluno principiante e nada mais. Verso 35. Portanto, desejo ouvir-te compor poesia com tua destreza. Gostaríamos de ouvir-te, se fores bondoso conosco, descreveres a glória da mãe Ganges. Verso 36. Ao ouvir isso, o Brahmana Keshava Kashmir ficou ainda mais cheio de si, e dentro de uma hora compôs 100 versos descrevendo a mãe Ganges. Verso 37. O Senhor elogiou-o, dizendo, Senhor, não há poeta maior do que tu no mundo inteiro. Verso 38. Tua poesia é tão difícil que ninguém pode entendê-la, senão tu e Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria. Verso 39. Porém, se explicares o significado de um de teus versos, poderemos todos ouvi-lo de tua própria boca, e assim ficarmos muito felizes. Verso 40. Keshava Kashmir, o Digvijay, perguntou que verso ele desejava que fosse explicado. Então o Senhor recitou um dos 100 versos compostos por Keshava Kashmir. Verso 41. A grandeza da mãe Ganges existe, sempre resplandecente. Ela é a mais afortunada, pois emanou dos pés de lótus de Sri Vishnu, a personalidade de Deus. Ela é a segunda deusa da fortuna, daí ser sempre adorada tanto pelos semideuses quanto pela humanidade. Dotada de todas as qualidades maravilhosas, ela floresce sobre a cabeça do Senhor Shiva. Verso 42. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu lhe pediu que explicasse o significado desse verso, o campeão,
muito espantado, perguntou-lhe o seguinte. Verso 43. Recitei todos os versos como uma ventania. Como pudeste aprender completamente de cor, mesmo um dentre esses versos? Verso 44. O Senhor respondeu. Pela graça do Senhor, pode ser que alguém se torne um grande poeta, e da mesma forma, por sua graça, pode ser que outrem se torne um grande Shrutidara, alguém que pode memorizar qualquer coisa de imediato. Verso 45. Satisfeito com a afirmação do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Brahmana, Keshava Kashmir, explicou o verso citado. Então o Senhor disse, agora, por favor, explica as qualidades especiais e as falhas que há no verso. Verso 46. O Brahmana respondeu, não há nem mesmo um traço de falha nesse verso. Pelo contrário, ele tem todas as boas qualidades de metáforas e aliteração. Verso 47. O Senhor disse, meu caro Senhor, posso dizer-te algo, caso não fique zangado. Pode explicar as falhas desse verso? Verso 48. Não há dúvidas de que tua poesia está repleta de inventividade e de certo satisfez o Senhor Supremo. Todavia, se a analisarmos minuciosamente, poderemos encontrar tantas boas qualidades quanto falhas. Verso 49. O Senhor concluiu, portanto, passemos agora a examinar cuidadosamente esse verso. O poeta respondeu, sim, o verso que recitaste está perfeitamente correto. Verso 50. És um mero estudante de gramática. O que sabes sobre adornos literários? Não podes examinar essa poesia, pois não sabes nada sobre ela. Verso 51. Assumindo uma posição humilde, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, por eu não estar no teu nível, pedi que me mostrasses e explicasses as falhas e qualidades de tua poesia. Verso 52. Sem dúvida. Não estudei a bela arte literária, porém, ouvi falarem sobre ela em círculos mais elevados, e assim posso examinar esse verso e descobrir nele muitas falhas e muitas boas qualidades. Verso 53. O poeta disse, pois bem, deixa-me ver que qualidades e falhas tu encontraste. O Senhor respondeu, falarei. Por favor, ouve-me sem irar-se. Verso 54. Meu caro Senhor, nesse verso, 5 falhas e 5 ornamentos literários. Vou demonstrá-los um após o outro. Por favor, ouve-me e então faz teu julgamento. Verso 55. Nesse verso, a falha Avimrista Vidheyamsa ocorre 2 vezes e as falhas Viruda Mati, Bhagna Krama e Punar Ata ocorrem 1 vez cada uma. Verso 56. A glorificação do Ganges, Mahatvam Gangayaha, é o principal assunto desconhecido nesse verso. E o assunto conhecido é indicado pela palavra idam, que foi colocada após o desconhecido. Verso 57. Por teres colocado o sujeito conhecido no final e aquilo que é desconhecido no começo, a composição está defeituosa e o significado das palavras torna-se incerto. Verso 58. Sem mencionar, primeiro, o que é conhecido, não se deve introduzir o desconhecido, pois aquilo que não tem base sólida nunca pode estabelecer-se em parte alguma. Verso 59. Na palavra Dvitiya Shri-Lakshmi, a segunda deusa da fortuna toda opulenta, a qualidade de ser uma segunda Lakshmi é a incógnita. Ao formar essa palavra composta, o significado tornou-se secundário e o significado pretendido originalmente se perdeu. Verso 60. Como a palavra Dvitiya, segunda, é a incógnita, em sua combinação nessa palavra composta, o significado pretendido de igualdade com Lakshmi se perdeu. Verso 61. Não apenas existe a falha Avimrista Vidheyamsa, como também a outra falha que te mostrarei. Peço a gentileza de que me ouças com bastante atenção. Verso 62. Eis outra grande falha. Arranjaste a palavra Bhavani Bhartri para tua grande satisfação, mas isso revela a falha da contradição. Verso 63. A palavra Bhavani significa a esposa do Sr. Shiva, porém ao mencionarmos o esposo dela, alguém poderia concluir que ela tem outro esposo. Verso 64. É contraditório ouvir que a esposa do Sr. Shiva tem outro esposo. O uso de semelhantes palavras em literatura cria a falha chamada Viruda Mati Kri.
Verso 65. Se alguém diz, coloca esta caridade na mão do esposo da esposa do Brahmana, ao ouvirmos tais palavras contraditórias, imediatamente entendemos que a esposa do Brahmana tem outro marido. Verso 66. A afirmação feita através da palavra Vibhavati, floresce, é completa. Qualificando-a com o adjetivo Adbhuta Guna, qualidades maravilhosas, cria-se a falha da redundância. Verso 67. Há aliteração extraordinária em 3 linhas do verso, mas em uma linha não há tal aliteração. Essa é a falha chamada desvio. Verso 68. Embora haja 5 ornamentos literários decorando esse verso, o verso inteiro foi arruinado por essas 5 apresentações absolutamente defeituosas. Verso 69. Num verso onde existem 10 ornamentos literários, uma só expressão defeituosa põe a perder todo o verso. Verso 70. Talvez se possa decorar o corpo belo de alguém com joias, mas uma simples mancha de lepra branca faz todo o corpo parecer abominável. Verso 71. Assim como o corpo de alguém, embora bem decorado ou com ornamentos, se desgraça por uma simples mancha de lepra branca, de forma semelhante todo um poema se torna inútil devido a uma falha, a despeito das aliterações, símiles e metáforas. Verso 72. Agora houve a descrição dos 5 ornamentos literários, há 2 ornamentos de som e 3 ornamentos de sentido. Verso 73. Há um ornamento sonoro de aliteração em 3 linhas e na combinação das palavras Shri e Lakshmi há o ornamento de um toque de redundância. Verso 74. No arranjo da primeira linha, a letra Ta ocorre 5 vezes e o arranjo da terceira linha repete a letra Ra 5 vezes. Verso 75. Na quarta linha, a letra Bha ocorre 4 vezes. Esse arranjo de aliteração é um agradável uso ornamental de sons. Verso 76. Embora as palavras Shri e Lakshmi exprimam o mesmo sentido e sejam, portanto, quase redundantes, não obstante, elas não são redundantes. Verso 77. Descrever Lakshmi como possuidora de Shri, opulência, faz uma diferença no sentido como um toque de repetição. Esse é o segundo uso ornamental de palavras. Verso 78. O uso de Lakshmi Iva como Lakshmi manifesta o ornamento de sentido chamado Upama, analogia. Há também o ornamento adicional de sentido chamado Virodhabhasa, ou seja, uma indicação contraditória. Verso 79. Todos sabem que crescem flores de lótus na água do Ganges, porém, dizer que o Ganges nasce de uma flor de lótus parece extremamente contraditório. Verso 80. Mãe Ganges começa a existir a partir dos pés de lótus do Senhor. Embora essa afirmação que surge água de uma flor de lótus seja uma contradição em relação ao Senhor Vishnu, isso é maravilhoso. Verso 81. Nesse nascimento do Ganges, pela potência inconcebível do Senhor, não há contradição, embora pareça contraditório. Verso 82. Todos sabem que as flores de lótus crescem na água, mas a água nunca brota de um lótus. No entanto, todas essas contradições são maravilhosamente possíveis em Krishna. O grande rio Ganges brotou de seus pés de lótus. Verso 83. A verdadeira glória da mãe Ganges é que ela brotou dos pés de lótus do Senhor Vishnu. Semelhante hipótese é outro ornamento chamada Anumana. Verso 84. Só falei das 5 falhas grosseiras e dos 5 ornamentos literários desse verso. Porém, se o considerarmos mais pormenorizadamente, encontraremos falhas ilimitadas. Verso 75. Adquiriste imaginação poética e inventividade pela graça de teu semideus adorável. Porém, poesia mal revisada é de certo criticável. Verso 86. Talento poético usado com o devido discernimento é muito puro, e com metáforas e analogias é deslumbrante. Verso 87. Após ouvir a explicação do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o poeta campeão ficou tomado de assombro. Com sua inteligência aturdida, não foi capaz de dizer nada. Verso 88. Ele queria dizer algo, mas nada conseguia responder com sua boca. Passou então a considerar esse enigma mentalmente. Verso 89. Esse simples menino assombrou minha inteligência, portanto posso entender que mãe Sarasvati está zangada comigo. Verso 90. Não seria possível para um ser humano dar a explicação maravilhosa que esse menino deu. Portanto, mãe Sarasvati deve ter falado pessoalmente através de sua boca. Verso 91.
Pensando assim, o Pandita disse: Meu querido Nimai Pandita, por favor, ouve-me. Tendo ouvido tua explicação, estou simplesmente maravilhado. Verso 92. Estou surpreso. Não és estudante de literatura, nem tens longa experiência no estudo dos Shastras. Como foste capaz de explicar todos esses pontos críticos? Verso 93. Ouvindo isso, estendendo o coração do Pandita, Sri Chaitanya Mahaprabhu respondeu, bem-humorado. Verso 94. Meu caro Senhor, não sei o que é boa nem o que é má composição. Porém, deve-se compreender que tudo o que falei foi Mãe Sarasvati que falou. Verso 95. Ao ouvir esse julgamento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Pandita, entristecido, desejou saber por que Mãe Sarasvati valeu-se de um menininho para derrotá-lo. Verso 96. Oferecerei orações em meditação à deusa da sabedoria, concluiu o campeão, e lhe perguntarei por que me humilhou tanto por meio desse menino. Verso 97. Na verdade, Sarasvati havia induzido o campeão a compor seu verso incorretamente. Além disso, quando os dois discutiram sobre o verso, ela encobriu sua inteligência de modo que a inteligência do Senhor triunfou. Verso 98. Quando o poeta campeão foi assim derrotado, todos os discípulos do Senhor ali sentados começaram a rir alto. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, porém, pediu-lhes que não fizessem isso e disse o seguinte ao poeta. Verso 99. És o mais erudito dos estudiosos e o maior de todos os grandes poetas, pois de outro modo, como poderia brotar de tua boca tão bela poesia? Verso 100. Teu talento poético é como o fluir constante das águas do Ganges. Desconheço alguém no mundo inteiro que possa competir contigo. Verso 101. Mesmo nas composições poéticas de tão grandes poetas como Bhavrabhuti, Jayadeva e Kalidasa, existem muitos exemplos de falhas. Verso 102. Semelhantes erros devem ser considerados insignificantes. Deve-se apenas observar como esses poetas exibem o seu poder poético. Verso 103. Não sou sequer digno de ser teu discípulo. Portanto, por favor, não leves a sério qualquer atrevimento infantil que eu tenha mostrado. Verso 104. Por favor, volta para casa. E amanhã poderemos encontrar-nos mais uma vez, de modo que eu possa ouvir explicações dos Shastras a partir de tua boca. Verso 105. Dessa maneira, tanto o poeta quanto o Chaitanya Mahaprabhu voltaram para casa e, à noite, o poeta adorou Mãe Sarasvati. Verso 106. Num sonho, a deusa o inteirou da posição do Senhor, e o poeta campeão pôde entender que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é a própria suprema personalidade de Deus. Verso 107. Na manhã seguinte, o poeta foi ter com o Sr. Chaitanya e rendeu-se a seus pés de lótus. O Senhor otorgou-lhe sua misericórdia e eliminou todo o seu cativeiro ao apego material. Verso 108. O poeta campeão era certamente muito afortunado. Sua vida foi bem-sucedida por causa de sua vasta erudição e competência cultural. E assim ele alcançou o abrigo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 109. Srila Vrindavana Das Thakur descreve todos esses incidentes elaboradamente. Eu apenas apresentei os incidentes específicos que ele não descreveu. Verso 110. As gotas nectárias dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu podem satisfazer os sentidos de todos que os ouçam. Verso 111. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do capítulo 16 do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.